da coordenação de doenças e eliminação do Ministério da Saúde. Doenças que já não deveriam mais existir, né? As doenças em eliminação. O estado do Pará aqui também, mais uma vez, desponta com a maior parte dos municípios prioritários para a eliminação dessa doença no país. E quando a gente fala em analfabetismo, o estado do Pará também é um dos estados que está aqui, pelo menos na situação mediana, né, das taxas de analfabetismo, e ainda como um dos estados que faz parte, né, dos dados das 30 cidades mais violentas do Brasil. Vale lembrar, para a gente falar mais uma vez, fazer conexão com os grandes projetos, que Altamira mudou do cenário de um município que tinha uma determinada taxa de violência para um dos municípios mais violentos do Brasil. Ele aparece, aqui está muito pequena a legenda, mas ele é expressamente indicado aqui nesse levantamento que foi feito pelo IBGE. Exatamente. Primeiro, o município em primeiro lugar como um dos municípios mais violentos do Brasil. Mas não era a hidrelétrica que ia trazer desenvolvimento, mas não era Belo Monte que ia mudar a situação e ia melhorar a vida para todo mundo, porque os empreendimentos, da feita que eles são implantados, é como se eles tivessem um vírus que contamina todas as populações com o desenvolvimento. Será que é automática a relação entre implantação de projetos e efetivo desenvolvimento das populações? Mais um detalhe, o estado do Pará faz parte da estatística dos 10 estados mais perigosos para os negros no Brasil. É o 4º estado onde as pessoas negras sofrem maiores riscos no Brasil. É um estado, portanto, com uma enorme também vulnerabilidade das populações ou ameaças às populações mais vulneráveis. Um dos 10 estados mais perigosos para as mulheres. O pessoal está se decidindo aí com a luz. E ainda, finalmente, um dos estados onde a distribuição de renda se demonstra mais desigual. A gente olha aqui nas maiores taxas de crescimento, quais foram os estados que cresceram no Brasil? O Pará aparece aqui dentre os 3 últimos estados em crescimento. O que esses dados nos mostram? Que os grandes projetos, que principalmente da década de 70, têm se implantado no território paraense, não foram indutores de efetivo desenvolvimento para a sua população. Podem ter, sim, desencadeado o desenvolvimento para determinados setores, ou, melhor dizendo, podem ter gerado riqueza para determinados setores, mas não foram capazes de gerar efetivo desenvolvimento para a população. Eu elenquei só alguns dos dados que eu acho mais importantes, mas se a gente estender ainda para a questão de concentração de terras, violência contra trabalhadores e trabalhadoras rurais, a maior parte dos dados, o estado do Pará vai aparecer como um dos estados mais desiguais e mais empobrecidos e com uma população mais massacrada dentro do estado brasileiro. Então o desafio para o Ministério Público é muito grande. Por quê? Por que será que mesmo com todos esses projetos de desenvolvimento, a gente ainda tem esses dados parcos em relação ao estado do Pará? Dados pobres, dados de uma população massacrada, né? O que a gente tem aí é uma população paraense massacrada. Porque então, desde a década de 70, existe o discurso da implantação de grandes empreendimentos que vão mudar e vão trazer efetivo desenvolvimento. Isso ainda não foi feito. Obviamente, a gente tem empreendimentos sendo implantados no estado do Pará sem observância da legislação vigente, com uma grande incidência
lamentavelmente, de corrupção. A gente tem que começar a falar em corrupção ambiental. A gente tem que começar, não, já se fala bastante, o MPF tem atuado bastante nisso, não por acaso, vários órgãos ambientais têm sofrido, têm vivenciado ações rotineiras de fiscalização e mesmo de responsabilização dos seus agentes. Mas o fato é, os licenciamentos ambientais, a implantação desses grandes projetos na Amazônia tem ocorrido à revelia da legislação. Todos esses dados aqui são dados que comprovam, nos demonstram que a legislação brasileira ambiental não é cumprida. É muito simples. Por que a gente tem uma das maiores hidrelétricas na Amazônia e a gente tem os maiores índices de desigualdade ou os maiores índices de violência? Porque a gente tem licenciamentos fraudulentos sendo implementados no estado do Pará. Porque a gente tem relações que precisam, no mínimo, ser revistas entre poderes públicos e empresas. Porque a gente tem a necessidade de que as empresas realmente façam uma adesão ao que se chama hoje de agenda das empresas e direitos humanos. Isso está muito longe de ser o que se efetiva no estado do Pará. Qual é o papel do Ministério Público nesse contexto? A gente precisa realmente ter uma atuação efetiva para que o desenvolvimento ocorra, para que a gente consiga alcançar esse efetivo desenvolvimento. É preciso fiscalizar a forma como os grandes projetos têm se dado. E isso tem sido feito com muito esforço pelo Ministério Público. E aí vale a pena, nesse momento de diálogo com a sociedade, com diversos setores acadêmicos, a gente também referir o difícil papel do Ministério Público. Muitas vezes, quando esses empreendimentos vão se implantar, eles são vendidos como a última bolacha do pacote, né? Como a gente diz popularmente. É a última salvação e o Ministério Público está fazendo o que ali? Está enfeitiçando a vida do pobre e do empreendedor. Me dá minha licença ambiental, que eu vou desenvolver amanhã o Estado. Mas os dados todos que eu apresentei para vocês demonstram que esse desenvolvimento não chega. E se algo tem mudado, felizmente, é pela atuação arrefecida aí de vários promotores, procuradores, promotoras e procuradoras nessa fiscalização, mas ainda é preciso fazer mais. Então a gente precisa atuar, sim, de forma firme e muitas vezes intransigente com as tentativas de implantação a qualquer custo desses supostos projetos de desenvolvimento, que podem sim ser projetos de desenvolvimento, mas da forma como hoje são implantados, vocês acabaram de ver, não resultaram em desenvolvimento efetivo. Um zelo pela efetiva sustentabilidade. Nesse sentido, vale lembrar que muitas vezes os nossos licenciamentos ambientais em tramitação, seja nos órgãos estaduais, federais ou municipais, não têm tido um zelo efetivo pelo princípio da sustentabilidade, pela busca efetiva de desenvolvimento, não só econômico, mas social, ambiental, cultural, dentre outros elementos, ético, a correta aplicação da legislação, a fim de que as compensações e isenções revertam efetivamente a sociedade. Nós temos no estado do Pará parece que a gente come, como dizia minha avó, caroço de pupunha todo dia, quando a gente vê a forma como os licenciamentos ambientais são feitos no estado do Pará. Todos os licenciamentos que eu tive a oportunidade de atuar como membro do Ministério Público tinham irregularidades gritantes. O caso Belo San, por exemplo, que é a maior mineração de ouro do Brasil e se pretende implantar na região da Volta Grande do Xingu, tinha documentos fundiários com partes omissas e que previa, inclusive, a expulsão de assentados da reforma agrária no local onde ele se pretende implantar. Por exemplo, é um empreendimento cuja licença prévia foi concedida pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, foi autorizada a concessão pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, mas que não teve consulta prévia livre e informada de povos e comunidades tradicionais.
Somente quando o Tribunal Regional Federal determinou e identificou essa irregularidade a partir da ação proposta pela doutora Thaís Santos em Altamira, é que se resolveu identificar que existia ali uma irregularidade. Vamos falar do caso mais recente de Barcarena. Não é de Barcarena, aliás, né? As empresas gostam de dar ao município o nome do caso. Não, é o caso Hidro, né? De vazamento de efluentes não tratados. Não é acidente. Em tese, configura até crime ambiental, é um dano ambiental que a gente está tratando, né? Aonde, para nossa surpresa, a bacia de rejeitos DRS2 estava operando com uma licença de instalação, quando o correto pela legislação ambiental é que existisse uma licença de operação. Mas antes disso, vale dizer que o licenciamento sustentado por essa bacia era um reaproveitamento de um licenciamento da década de 80, aonde a empresa postulou uma licença de instalação para implantar um projeto totalmente novo, quando que a legislação brasileira diz precisaria ter um licenciamento integral daquela bacia. Por quê? Aquela tecnologia sequer existia na década de 80, quando o empreendimento foi originado. Um licenciamento que ocorreu, então, totalmente ao arrepio da lei. Enquanto os licenciamentos ambientais ocorrerem dessa forma no estado do Pará, a gente não vai sair daqueles dados que eu iniciei apresentando. Bem, combate efetivo à corrupção ambiental, que eu já mencionei, e a efetiva responsabilização de gestores e de particulares, e, claro, a ampliação da participação pública em todos os processos. Vale referir que os grandes guardiões, todos os grandes casos em que nós tivemos a possibilidade, como Ministério Público, de fazer o nosso papel, vieram de denúncias feitas por comunitários. Principalmente no caso de Barcarena, comunitários que durante muitos anos foram chamados de mentirosos pelas empresas. Eram acusados de dizer que não, estão inventando, que está sendo jogado